O que me disseram? Disseram que já levaram essa decisão do ministro Flávio Dino para a área jurídica e haverá uma resposta ainda dentro do prazo, ou seja, a área jurídica vai analisar e responderá o que foi solicitado pelo ministro Flávio Dino até às 20 horas de hoje. Um questionamento que alguns líderes partidários me fizeram é de por que o ministro Flávio Dino fez os questionamentos para a Câmara dos Deputados e não questionou as emendas do Senado Federal. E aí é uma questão agora também que a Câmara dos Deputados vai tentar entender, porque o Supremo Tribunal Federal está fazendo essa série de inquirições sobre uma casa e não outra. Outro ponto bastante importante também, me dizem alguns integrantes da cúpula que os números estão equivocados no texto sobre a quantidade de emendas. Que no texto, por exemplo, está 5.544 e seriam 5.549. Há uma imprecisão aí que o ministro Flávio Dino precisa resolver. Então, o que nós temos nesse momento, explicando para quem ligou a TV agora, estamos em Breaking News, porque a Câmara dos Deputados respondeu hoje de manhã a solicitação do ministro Flávio Dino sobre a transparência daquelas emendas de comissão, 4,2 bilhões que foram suspensas, e agora o ministro Flávio Dino respondeu, e a Luísa Martins trouxe em primeira mão aqui na CNN Brasil, a resposta de que ele deu um prazo até às 8 horas da noite de hoje para que 4 perguntas sejam respondidas com mais transparência. A Câmara dos Deputados nos respondeu que responderá dentro do prazo, mas há um questionamento de alguns líderes partidários de por que esses questionamentos são feitos apenas para a Câmara dos Deputados e não para o Senado Federal. Luísa, você tem um outro trecho importante dessa decisão em que Flávio Dino usa um tom um pouco mais grave em relação à Câmara dos Deputados. Isso, Uribe, a gente está, enfim, destrinchando aqui, é uma decisão curta até, tem apenas 6 páginas, mas é um tom bastante severo, como tem sido o habitual, né, digamos, do ministro Flávio Dino nessa questão das emendas. E no fim da decisão, há um trecho bastante duro, né, um tom bastante duro por parte do ministro Flávio Dino, em que ele fala sobre a insistência da Câmara dos Deputados em teses que, segundo o ministro Flávio Dino, são incompatíveis do ponto de vista da Constituição com os princípios da transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, né? Então, ele fala, né, justamente isso. Aproxima-se o final do exercício financeiro sem que a Câmara dos Deputados forneça as informações imprescindíveis, insistindo em interpretações incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade, imperativos para regular a aplicação de recursos públicos. Então, ele faz essa crítica, de fato, né, Uribe, ao fato de Lira, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, na sua explicação ali que enviou hoje mais cedo ao Supremo Tribunal Federal, insistir que está tudo dentro da regularidade, quando na avaliação do ministro Flávio Dino ainda tem uma série de problemas de transparência que comprometem, né, a execução dessas emendas, e por isso é que Dino decidiu manter esse bloqueio a despeito das explicações de Lira que foram encaminhadas na manhã desta sexta-feira. Então, Uribe, a gente lembra que a questão da transparência é a origem de tudo, né? A gente viu, por exemplo, o Supremo derrubar o orçamento secreto, né, em 2022, salvo engano, justamente porque as emendas de relator na época eram de rastreamento muito difícil, não se sabia quem indicava, para onde ia, não era possível acompanhar o percurso desse dinheiro, e acabava que isso dava margem para muitos desvios, né? E segundo o ministro Flávio Dino, mesmo nos outros tipos de emenda, como as emendas de comissão, que é do que se trata essa discussão que a gente está tendo agora, também tem tido esse problema, né? E tem tido realmente a visão de que esse modo com que Lira tem tratado a questão das emendas de comissão, especificamente, tem aberto margem, espaço para que essa transparência não seja 100%, que é o objetivo final dessas medidas do Supremo Tribunal Federal. Então, a avaliação é de que é preciso, a avaliação do ponto de vista do ministro Dino, né, segundo essa decisão, é de que a Câmara insiste em teses que não se alinham aos princípios da transparência que estão na Constituição. E sendo assim, Uribe, o ministro Dino já dá um recado bem claro. Enquanto a tese da Câmara for essa,
a decisão do ministro Dino vai ser sempre a mesma, vai ser sempre a de manter esses recursos bloqueados, ou se tiver alguma outra emenda a ser liberada com base nessas mesmas teses da Câmara dos Deputados, serão igualmente suspensas, serão igualmente bloqueadas. Então, aparentemente, o que o ministro Dino diz aqui ou a Câmara dos Deputados muda esse discurso e se adapta ao que está nas determinações do Supremo, ou nada feito, ou essas emendas não serão de fato liberadas, pelo menos não num curto prazo.